O Campeonato Brasileiro está de volta nesse sabadão. A gente vai ter jogos aí como Flamengo e São Paulo, Internacional e Vitória, Vasco e Botafogo, Bahia e Atlético Mineiro. Também vou trazer aqui palpites e análises da Série B do Brasileirão. Então vem comigo, fica até o final do vídeo, porque a gente vai tirar o ouro desse vídeo aqui, tá? E é o seguinte, deixa o like, esse canal é novo, então já se inscreve no canal e ativa o sininho para você não perder nem um vídeo de palpite de conteúdo que eu vou estar postando aqui também, beleza? Meu nome é Altieri, para quem ainda não me conhece, conhecido aí na internet como Lobo da Bet, desde 2020, criando conteúdo para ajudar a comunidade de apostadores. Vamos lá então, rapaziada, sem mais delongas, a gente começa aqui por Flamengo e São Paulo. Flamengo vai lutar aí para manter a liderança do campeonato com 24 pontos, junto com o Cruzeiro e o Bragantino ali em terceiro com 23, Palmeiras com 22. Tá um pouco embolado ainda, né, nessa reta inicial. Mas se o Flamengo quiser se manter ali, né, no topo, precisa vencer a todo custo, precisa se distanciar já na tabela. Bom, Flamengo aqui para mim é favorito, joga em casa, está num momento muito bom. Se bem que, por outro lado, o Flamengo disputou o Mundial, enquanto o São Paulo teve um tempo ali para dar uma descansada, uma recuperada nos atletas. Então eu não sei se essa odd aqui de 1,42, essa cotação, ela é tão justa assim. Porque o São Paulo está com uma cotação de 9, é uma cotação muito alta. Mas convenhamos, né, que tirando esse fato, é só esse fato que me preocupa. Tirando esse fato aqui, eu fico com a vitória do Flamengo. A 1,42 eu não pegaria essa vitória seca, eu completaria algum bilhete, tá? E para mim um jogo para pelo menos 2 gols na partida. Internacional e Vitória. Aqui é mais um jogo que eu vejo o favorito vencendo, o Internacional jogando em casa, nos seus domínios, precisa somar ponto, está em 17º e o Vitória em 16º ali. Vamos dar uma olhada aqui na race dos times para a gente ter uma visão mais próxima de como estão os últimos jogos, como está a campanha desses clubes no Campeonato Brasileiro. O Internacional não vence em casa 2 jogos, perdeu para o Fluminense e empatou com o Mirassol, né? A última vitória foi em abril, né? Contra o Juventude, jogão por sinal. E o Vitória, jogando fora de casa, não venceu nenhum jogo ainda, né? Vem de um empate contra o Corinthians, mas ainda não fez 3 pontos fora de casa. Esse jogo ele tem muito must win para o Internacional, ele é muito importante para o Inter. Então, eu fico aqui com a vitória do Inter, a 1,66 dá para pegar essa cotação já no pré-live, ou para completar bilhete, eu ficaria com empate anula a favor do Internacional. A gente tem uma cotação menor, só que também tem um risco menor, tá? Vasco da Gama e Botafogo, aqui é um clássico carioca, né? Então, assim, por mais que o Botafogo seja favorito, tem 2 fatores aqui. Joga fora de casa, o Vasco, então, vai estar jogando em casa. E é um clássico, né? Então é um fator que pesa muito para mim tomar partido de um lado ou do outro. E tem mais um detalhe, o Botafogo jogou também o Mundial, enquanto o Vasco deu aquela recuperada nos atletas. E esse para mim é talvez o jogo mais complexo da rodada. Vamos dar uma olhada aqui na race. O Vasco jogando em casa vem de derrota contra o Bragantino, mas tem algumas vitórias importantes aqui. Por exemplo, venceu o Santos, venceu o Sport, empatou com o Flamengo, um baita resultado. Daí perdeu para o Palmeiras, né? Não tem aqui perder para o Palmeiras é válido, né? Não foi um vexame, não foi nada fora da curva. E venceu o Fortaleza. Já o Botafogo fora de casa vem de 2 derrotas para o Atlético de... Não, aqui é Mundial, desconsidera, deixa eu atualizar aqui, pronto. O Botafogo jogando fora de casa, vem de vitória contra o Santos, empatou contra o Flamengo também, um baita resultado aqui, né? E antes disso, começou muito mal, né, o Brasileirão aqui, o Botafogo, jogando fora de casa, e meio que nos últimos 2 jogos deu uma recuperada. Agora sim, esse jogo é complexo, tá? Eu prefiro trabalhar aqui mercado de cartões, ficar de olho ali no mercado de cartões, nas linhas de cartões amarelo. Mercado para mim de vitória não é uma boa para essa partida, é minha opinião, tá? Eu não vou apostar nem dupla chance, nem nada a favor de uma equipe ou da outra. Eu prefiro trabalhar aqui no mercado de cartões
e ficar de olho aqui, talvez, no mercado de gols, né? Por ser um jogo aí mais disputado, um clássico, o Botafogo também jogando fora de casa é uma equipe totalmente under, né? Não teve nenhum jogo ali com mais de um gol na partida. Isso me chama muita atenção. Eu prefiro trabalhar aqui um menos de 2,5 gols no mercado, por exemplo, ou se você for completar bilhete, menos de 3,5 gols no mercado, tá? É menos, tá? Não é mais, é menos. Eu vejo aqui um jogo para pelo menos no máximo 2 gols. Bahia e Atlético Mineiro. Bahia joga em casa. Vamos dar uma olhada na race aqui do Bahia. É uma race muito boa dentro de casa. O Bahia começou mal, né? Empatando dentro de casa. A gente considera assim, dentro de casa empate é um resultado ruim. Empatar fora de casa é um resultado bom. Então o Bahia empatou com o Corinthians e com o Mirassol. Depois foi para cima. Depois só vitória. Venceu o Ceará, venceu o Botafogo, venceu o Vitória e venceu o São Paulo. Vem de 4 vitórias dentro de casa. O Bahia não perdeu ainda dentro de casa, tá? E o Galo jogando fora de casa começou também mal, né? Perdendo ali pro Grêmio, perdeu pro Santos, depois empatou com o Mirassol. E aí venceu pela primeira vez o Juventude, né, no Campeonato Brasileiro, primeira vitória fora de casa. Empatou com o Cruzeiro, um clássico aqui, resultado bom, e venceu o Ceará. Cara, esse jogo ele é muito complexo, tá? Eu até entendo essa cotação mais equilibrada. Ó, você vê aqui que uma cotação de 3,60 para o Galo e uma cotação de 2,25 para o Bahia. Você vê que não tem um favorito, mas não tem um super favorito, tá? Eu ficaria aqui com dupla chance a favor do Bahia, porque aí a gente tendo um empate, ainda assim a gente tem um green, tá? E mercado de gols, aqui mais de 1,5 gols na partida para completar bilhete aqui, até mesmo para fazer uma aposta criada, dupla chance a favor do Bahia e mais de 1,5 gols na partida, seria um jogo, uma entrada legal aqui, uma bet muito boa, tá? Agora vamos para a Série B do Campeonato Brasileiro, e se você chegou até aqui e ainda não deixou aquele like maroto, clica aqui no joinha, tá? E se inscreve no canal também, porque esse canal é novo, tá? O outro canal estava muito ruim de entrega, eu criei esse canal novo para entregar os melhores conteúdos para vocês, tá? Novo Horizontino joga contra o América Mineiro aqui pela Série B do Brasileirão, terceiro colocado na tabela. Vamos dar uma olhada na race aqui do Novo Horizontino. Cara, eu sempre elogiei esse time do Novo Horizontino, porque é um time que joga muita bola, tá? Joga muita bola com os poucos recursos que tem, sabe jogar fechadinho, sabe o momento certo de atacar, defende muito bem. Eu gosto muito desse time do Novo Horizontino, tá? E jogando em casa, o Novo Horizontino é muito forte. É um time aqui da minha região, então conheço de perto e espero aqui um dupla chance a favor do Novo Horizontino, tá? A gente tem uma cotação inicial de 2,5 para a vitória seca. Eu prefiro aqui um empate anula ou um dupla chance a favor do Novo Horizontino e a gente diminuir esse risco no caso de empate. Agora, o América Mineiro ganhando do Novo Horizontino, eu não vejo, tá? O Novo Horizontino não perde em casa desde novembro do ano passado. Então, assim, é um time que está dando cada passo muito bem cuidadosamente, né? Então, eu acredito aqui que, inclusive, que o Novo Horizontino vai subir dessa vez para a primeira divisão. Paysandu e Atlético Goianiense. Aqui a gente tem o jogo do 18º contra o 11º. Vamos dar uma olhada na cotação aqui na race, né, das equipes. Ó, o Paysandu vem de 2 vitórias em casa contra o Botafogo de Ribeirão Preto e contra o Ferroviário. Agora, o começo não foi tão legal, né? O começo do Paysandu aqui foram 2 derrotas, 2 empates, 1 derrota. Veio conhecer a vitória agora, no mês de junho. Talvez um pouco tarde, talvez não, né? Vamos ver. O Atlético Goianiense não é um bom visitante, só venceu aqui o Furacão, o Atlético Paranaense. Do mais, empate ou derrota. Mano, esse jogo aqui talvez é o jogo mais complexo da rodada aqui da Série B, tá? Esse eu prefiro explorar mercado de gols. Não vou me expor aqui a favor de uma equipe nem de outra, não. E pelo desespero aqui, né, pela necessidade, não é nem desespero ainda, é muito cedo para falar de desespero, mas pela necessidade aqui do Paysandu, né,
sair debaixo da tabela, enfim, eu fico com o mercado de gols, tá? Mais 1,5 na partida, se não tiver cotação para fazer a aposta simples, eu vou complementar um bilhete. Atlético Paranaense e Goiás, ó, como o Atlético Paranaense já subiu na tabela, né? Um time aí que estava... começou mal, né, o Brasileirão, o Atlético Paranaense. Aqui, ó, começou mal não, na verdade venceu 2 em casa, daí perdeu pro Botafogo de Ribeirão Preto, empatou com a Chape, daí ficou naquele perde e ganha, né? Ganhou do Atlético Clube, perdeu pro Atlético Goianiense, né? Depois venceu o Remo e perdeu, tá vendo? Perde e ganha, perde e ganha, perde e ganha. Se a gente for por essa lógica aqui, agora vai ganhar, né? É claro que é uma brincadeira, né? Porra, o Atlético Paranaense pega o Goiás, cara, que é o líder do campeonato. Não, o líder, perdeu a liderança? O Goiás era líder até esses dias, perdeu pro Curitiba. Tá tudo muito embolado também, né? Você vê que aqui uma vitória já taca o time lá entre os 4 colocados. Começo de campeonato, não é bem comecinho, né? Mas ainda não chegou nem na metade, então estamos na fase inicial ainda. Cara, mercado de vitória aqui é um mercado difícil, tá? Porque a gente tem que respeitar muito o Goiás, que é o vice-líder, mesmo jogando fora de casa. Então eu não me arriscaria aqui pegar a vitória do Atlético Paranaense. Eu sei que o Atlético Paranaense tem potencial, tem time, tem toda uma história, né, de favoritismo aí, pô, time de primeira divisão, assim como o Goiás, mas não me convenceu ainda o Atlético Paranaense, tá? Para mim ainda está passando uma fase muito difícil. E eu fico aqui com o mercado de gols, mercado de mais de 1,5 na partida aí, para gente encerrar então, né, os jogos aí desse sabadão e a volta do Campeonato Brasileiro. Se você chegou até o final do vídeo, deixa o like, mais uma vez eu vou te pedir, porque é muito importante, né? E se inscreve no canal também. Comenta aqui, ó, se você está gostando desse formato de palpites aqui, papum, jogo rápido, fechou? A gente se vê no próximo vídeo.